pessoal, esse é mais um episódio do Tech Talk delas e hoje aqui eu estou com o coração quentinho. Eu sou Laís Xavier e recebo duas convidadas maravilhosas que passaram pelo Tech Uma, Priscila e a Marina. Gente, sejam muito bem-vindas. Vou ler a mini bio delas para vocês conhecerem. Que felicidade de receber quem já passou pelo Tech Uma. Marina Cavalcante, ela é software tester do projeto Sim Motorola. Bem-vinda, viu, Marina? Obrigada. Ela tem 29 anos, é mãe solo e vive a experiência de reinventar a sua carreira. Formada em ciências contábeis, ela decidiu mudar de rota durante a licença maternidade e mergulhou na área de tecnologia. Hoje cursa análise de desenvolvimento de sistemas e atua com teste de software, mostrando que recomeçar também é um ato de coragem. Muito, muito, muito bem-vinda, Marina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora eu vou falar de Priscila Moraes, analista de desenvolvimento de sistemas na Neurotech. Priscila trocou o RH pela programação. Após 10 anos atuando como Tech Recruiter, decidiu se colocar do outro lado da tecnologia. Como ela mesma descreve, é linda essa frase, gente. Imagina uma mulher corajosa e destemida navegando pelo desafiador mar de transição de carreira. Hoje é inspiração para outras mulheres que desejam fazer o mesmo movimento. Obrigada por ter aceitado o convite também, Priscila. Minha gente, que coisa inspiradora conversar com vocês. Me contem, vocês participaram do Tech Uma? Sim, das duas edições. E aí, para você, como é que foi entrar nesse universo, ver o que estava acontecendo lá? Foi muito massa, assim. Eu acho que a gente se sente muito acolhida, né? Eu lembro que no primeiro Tech Woman, minha filha estava, acho que com 1 aninho ou perto disso, e eu tive que levar ela no dia, e foi muito legal de ter, tipo, o ambiente de creche, com recreação para elas o tempo todo. É muito bom ter um projeto assim feito por mulheres e para mulheres, porque a gente se entende, se sente acolhida, representada. E você? Chamou muita atenção, principalmente na primeira edição. Os eventos, você vê que quando os eventos eles são pensados e até construídos por homens, não tem essa delicadeza, essa sensibilidade de entender as reais necessidades da mulher, sabe? E ter aquele espaço específico para as crianças, para que as mulheres curtam o evento e, assim, curtam de uma forma tranquila, porque suas crianças vão estar assistidas. Foi incrível. Agora, me contem sobre esse processo de transição, minha gente, que povo corajoso, hein? Conta aí, Priscila. Priscila. Priscila, vai, mulher, conta! Rapaz, confesso que, além de ter coragem, foi algo assim que me deu bastante medo, porque quando você já tem isso é uma coisa que é interessante a gente conversar. Quando você faz um processo de transição de carreira, você acha que você vai deixar a sua bagagem, assim, você acha que você vai jogar no lixo e você vai perder toda aquela experiência que você consolidou. Mas é completamente o oposto. Você vai somar toda a sua experiência, toda a sua vivência, e isso acaba sendo um diferencial para você nesse processo de transição. Quando as pessoas são, digamos assim, nativas de tecnologia, elas geralmente não têm alguns olhares para o diferente que a gente geralmente tem de outras passagens. E isso foi um super diferencial, inclusive, no meu processo. Muita gente, durante o processo, inclusive, olhava assim e dizia: Pri, tu tem um olhar muito humano que é diferente da gente encontrar em pessoas de tecnologia. E é justamente isso que eu praticava no RH. Além de fazer, sei lá, um processo de cultura, ou trabalhar desenvolvimento de pessoas, ou trabalhar o Tech Recruit, eu estava lidando com pessoas. E isso, quando a gente traz para a tecnologia, é uma outra pegada, é um outro jogo, sabe? E isso acabou sendo um grande diferencial. Então, assim, só para dar esse recado para todo mundo, né? Você ter uma bagagem prévia pode te diferenciar dentro do mercado, porque você tem outra perspectiva, não só a perspectiva de quem já é da área. Né? Isso, que legal isso. E você, Marina, me conta, porque eu vi, por exemplo, Priscila, ela estava de alguma forma dentro de um ambiente de tecnologia, né? Dentro de uma empresa de tecnologia já. Você não. Você estava em outro ambiente completamente diferente. Foi. Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, e eu já tinha experiência de mais ou menos 7 anos na área. Só que o escritório que eu trabalhava estava num cowork, que era justamente aqui. E aí eu comecei a conhecer muitas pessoas, porque funcionam muitas empresas de tecnologia,
E fui conhecendo as pessoas e fui vendo e tal. Eu estava insatisfeita com o meu trabalho em contabilidade. Assim, sabe quando você olha para os seus líderes, assim, para as pessoas da sua área e você vai ser aquilo no futuro, eu não me enxergava daquela forma. E aí eu comecei a ver muitas semelhanças. Eu olhava para a galera que trabalhava nas empresas de tecnologia e ficava legal. E aí eu fiz minha transição, iniciei, né, durante a minha gravidez e licença maternidade. Porque foi um momento que eu disse assim, eu preciso de algo mais flexível, eu preciso de uma renda melhor e eu preciso estar bem. Assim, o trabalho é parte da vida da gente. Se a gente está infeliz no trabalho, a gente não vai estar completa na vida pessoal também, sabe? E aí eu só fui. Comecei fazendo alguns bootcamps, e aí fui vendo que gostava da área. E eu lembro quando minha filha nasceu, eu fiz um curso de 8 meses na Moderna Tecnologia, que também foi aqui. E aí foi meu primeiro contato maior, assim. Quando acabou o curso, eu disse, não vou conseguir vaga júnior, eu acho. Fiquei com muito medo. A gente fica sempre achando que não sabe o suficiente, né? Exato. E aí eu tomei a decisão de começar a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Boa. E aí, para abrir o leque, sabe? Para eu ter a possibilidade de estágio e de júnior. E comecei a buscar vagas, isso eu ainda estava no escritório. E aí, quando eu consegui, eu saí do escritório e fui estagiar foi na Compass UOL, eles têm um programa de bolsas. E aí eu estagiei lá por 5 meses, era de desenvolvimento e tal. E aí, quando acabou, eu fiz o processo seletivo para a residência do projeto do Sim Motorola, que eles trabalham com testes e tal. É uma pegada meio inspirada na residência de saúde, sabe? Onde a gente tem a formação acadêmica e a gente atua trabalhando lá dentro do projeto. E aí eu gostei muito de lá. Aí terminei agora há um ano, não, foi um ano de curso, eu terminei agora em março e continuei lá como estagiária, porque quando eu comecei a residência eu tranquei a faculdade para destrancar agora, para continuar com esse leque de possibilidades. E aí continuei lá. Essa trajetória é muito interessante, né? Porque muita gente pergunta pra gente, e aí, como é que eu faço para entrar na área? E aí você começa, pelo que eu estou entendendo, participando de bootcamps, pelo menos para entender o contexto onde você vai ser inserida. Aí depois você vai, não, peraí, deixa eu fazer um curso. Faz um curso um pouco mais, né, maior do que um espaço de bootcamp, de hackathon. Aí você faz um curso maior. Aí depois, opa, eu estou entendendo que essa área é meu caminho, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero. E aí eu disse, não, peraí, deixa eu entrar numa faculdade, porque talvez eu teria acesso ao mercado de trabalho de maneira mais simples, porque aí eu já consigo entrar como estágio e não como júnior, como você disse, né? E aí eu achei muito interessante essa trajetória, porque aí depois, em algum momento, você, de fato, entra num projeto como o Sim Motorola, que é um projeto fantástico, né? Eu conheci ele há bastante tempo. E realmente forma muito, muito bons profissionais. E aí, Priscila, eu fico pensando, né? Isso aqui foi um caminho da Marina. E o seu, você já estava dentro de uma empresa de tecnologia. Digamos que você já estava bebendo e respirando daquele espaço, entendendo como é que as pessoas trabalhavam necessariamente né, como recrutadora, de fato. A tua perspectiva, inclusive, eu acredito que a respeito de como entrar numa empresa deve ser bem diferente. Como é que foi para você? Qual foi o passo a passo que você seguiu para estar nesse espaço? Perfeito. Esse gatilho, digamos assim, ele veio enquanto eu, uma pessoa do RH, participando de um projeto para trazer pessoas que não eram da área de tecnologia e formar. A Neurotech construiu esse projeto. De todas as pessoas que a gente selecionava, a gente precisava ter pelo menos 20% das pessoas que não eram da área para formar. E aí a gente começou a construir essa trilha. Eu achei extremamente interessante e, como eu estava fazendo parte do processo, eu quis, querendo ou não, participar desse piloto, digamos assim. E aí a gente, querendo ou não, né, tem uns pensamentos sabotadores de tipo, eu do RH,
fazer o quê? Esse processo, sabe? E eu via pessoas que eram de contabilidade como você, alguns historiadores participaram, tiveram alguns filósofos também que participaram, pessoas de geologia. Eu fiz, poxa, por que não, sabe? E aí, alguns feedbacks durante o caminho de algumas redes de apoio que a gente vai encontrando nos deixam mais fortes. E eu lembro muito de uma pessoa que era da área que eu atuo hoje, que fez, Pri, tu tem tudo para se dar muito bem aqui, porque para além da tecnologia, como é uma área que lida muito com o cliente, aqui a gente se preocupa genuinamente com as pessoas, que são os nossos clientes. E o RH, querendo ou não, esse é o core, sabe? A preocupação genuína com as pessoas. Eu fiz, mas rapaz, será? Será que esse meu gap técnico que eu vou ter que construir, que eu vou ter que batalhar, não vai ser algo muito difícil não de ser construído? Eu, menina, deixa isso, é coisa da sua cabeça, venha-se embora, você está perdendo tempo. E aí, colocando a mão na massa, né, nesse projeto que a gente construiu e eu participando dele, falei com a minha gestora na época, ela fez, Pri, só vá, a gente gosta muito de você aqui na RH, você vai fazer uma falta. Mas assim como você agregou aqui, você vai agregar em outra área também. Então, só vá. Me deram um super apoio, isso fez toda a diferença, confesso. Para essa transição, ela ser mais tranquila, ela ser mais confortável para mim e ter sido dentro da empresa também, que eu já fazia parte, foi algo também muito mais confortável. Eu sei que quando você não está na área é muito mais difícil, é muito mais suado, eu também tenho essa percepção. Mas assim, foi uma trajetória relativamente tranquila, sabe? Já existia um projeto em formação, eu quis participar, tomei coragem e só fui, deu super certo. Boa. E aí é uma perspectiva completamente diferente, né? Assim, mas é você ter a coragem de... Você estava ali criando um projeto de transição de carreira, pensando na transição das outras pessoas, e você se enxergar como parte disso e querer fazer parte, é muito corajoso, né? E aí é sair do seu espaço de conforto, né? Do trabalho, que você gostava de fazer as coisas. E aí vou me atirar numa nova ideia aqui, né? Que coisa legal, que coisa legal. Mas, e aí a gente faz o processo, faz a transição. Como é o trabalho? Como foi para vocês o trabalho? Assim, primeira vez, sou estagiária, sou júnior, estou começando. Como foi essa chegada? Quais foram as sensações que vocês sentiram? O que é que vocês perceberam do ambiente? O que é que vocês perceberam das pessoas? Não necessariamente personalizando, mas assim, o que é que você percebe do contexto de entrar, de começar? Quais são as sensações que vocês tiveram? No meu primeiro estágio, era uma sensação de tipo, meu Deus, eu não sei de nada. Exatamente. Eu não sei, eu não vou conseguir entregar, não sei. Mas, assim, eu sentia que era um ambiente acolhedor, meio que todo mundo se ajuda, sabe? Perfeito. Você tem dificuldade com as coisas, mas é uma área que, se você comunicar, sempre tem alguém ali para ajudar e dar a mão e ensinar. E, assim, onde eu tô hoje, eu digo que eu não tenho o que reclamar de lá, sabe? Porque é um ambiente realmente acolhedor, é um trabalho tranquilo. Vão ter os períodos, né, mais densos e tal. Mas, assim, no geral, é um ambiente muito legal. O trabalho que eu faço é bem metódico, é teste, então é algo muito repetitivo e que exige uma certa atenção, mas eu gosto Foi muito. difícil, Marina, assim, entrar e você se sentiu acuada com o conhecimento que você precisava adquirir? Como é que foi? Foi. Eu lembro quando eu cheguei lá no projeto, que a gente foi realmente botar a mão na massa, de pegar os celulares e começar e dar comando e teste automatizado. Eu ficava tipo, não sei de nada. E o pessoal usava os termos técnicos e eu ficava, o que é isso, sabe? Mas aí eu disse, não vou desistir. Eu aprendo. E aí fui. Aí você vai se acostumando. Acho que a gente se exige muito também de Perfeito. tipo, já tenho que saber, eu tenho que saber. A gente tem que ter a humildade de eu aprendo. Sabe? Eu não sei fazer, mas eu sei aprender. Sabe? E aí eu ia nessa assim, foi ficando. Não desistir. Precisa se dedicar mesmo. Precisa estudar bastante. Mas é continuar, que dá certo. E
você, Priscila, quando você assume como o quê? Fazendo o quê? Como é que foi esse processo do projeto? Assim, como é que tu entrasse, vislumbrasse os espaços agora que era no mesmo lugar, mas numa posição completamente diferente? Como é que foi as tuas sensações? Perfeito, perfeito. Esse projeto foi para a área de operações, que hoje é uma área na Neurotech, que é muito mais focada em relacionamento com o cliente, tentar entender a dor e unir essa dor a desenvolver um produto que se encaixe e atenda essa dor dele. Então, digamos assim, que o nosso dia a dia é 30% até 40% mais tech e a maior parte relacionamento. É estar ali acompanhando a operação dele, identificar possíveis gargalos e atuar de forma assertiva. Então, essa pegada de ser atenta, de ser proativa, de ser cuidadosa, era algo que eu já fazia bastante no RH e só somou na área. E eu entrei como júnior. E entrando como júnior, você passa por toda uma trilha de formação, curso técnico e cursos especificamente das ferramentas e plataformas que a gente tem, né, na Neurotech. E eu confesso que como o negócio da Neurotech é muito específico, eu via gente pleno, sênior, assim, especialistas tirando de letra, fazendo projetos incríveis, e eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não vou dar conta. É uma galera, assim, muito, extremamente inteligente, que entende do negócio e que domina. O que é que um Juninho está fazendo aqui? Mas é justamente o oposto. É toda a minha bagagem diferencial que vai somar para que aquela galera especialista, sênior, pleno, entregue aquele trabalho com muito mais qualidade e com aquele quezinho de preocupação com a dor do cliente, de tentar atendê-lo da melhor forma, de fortalecer esses relacionamentos que hoje é uma pegada muito forte da Neurotech. Então, quando eu entrei como júnior, assim, foi desesperador. Porque tinha uma galera fazendo muita coisa de uma forma, assim, absurdamente perfeita. E eu lá, gente, vamos lá, então vamos junto. Mas é justamente o que você disse, Marina, é muita disciplina, tem que estudar, tem que se dedicar para tentar sair do outro lado. Eu ia perguntar sobre isso, assim, nesse programa, vocês passavam por um processo de formação, porque Marina falou, né? Ah, eu passei 8 meses no curso, depois entrei na... Lá tem um programa de formação e depois, quando você assumiu como o quê? Eu assumi como analista júnior e eu peguei um dos clientes mais desafiadores, digamos assim, que é um banco, né? Bem grande do nosso time. E a trilha de formação era basicamente linguagem de programação, voltada à orientação de objeto. A gente usa muito Java, é a linguagem principal da Neurotech. Tentar entender um pouco mais sobre banco de dados é interessante para a área, mas muito mais a comunicação. Inclusive, a gente tem vários cursos de comunicação durante essa trilha, né, do projeto e até para as pessoas que queiram também entrar na área. Tem vários cursos na Academia Neurotech sobre isso. É importante desenvolver essa comunicação porque a maior parte do seu dia vai ser reunião para tentar entender a dor do cliente, e até quando você for apresentar um projeto ou uma melhoria que você encontrou na operação dele, é importante você saber comunicar bem. Então, isso é algo que também faz parte do processo de formação da área. Mas é basicamente isso. Linguagem de programação, o foco é Java. Quanto tempo? 1 ano. 1 ano. 1 ano esse processo. 1 ano de processo de formação. Processo em paralelo. A gente, ao mesmo tempo que estudava, participava de alguns projetos, mas muito mais como ouvinte, muito mais como acompanhando as pessoas que já tocavam esse projeto, para tentar entender como é que a dinâmica funciona, como é que é o dia a dia, como é que a gente precisa ter essa postura mais ligada ao cliente e fortalecendo esses relacionamentos. Mas de ouvinte. Se vocês puderem assim refletir sobre os principais desafios que vocês encontraram nessa jornada de transição, já dentro do próprio trabalho, o que foi aquilo que é mais desafiador assim nesse processo ou de estar já trabalhando? O que é que são os principais desafios? Então, eu acho que para mim foi muito a parte técnica. A parte técnica é um mundo completamente novo e é muito o que ela falou, assim, a gente fica, meu Deus, não vai dar, não sei de nada, mas realmente a bagagem que a gente traz de outras experiências de trabalho ajuda a gente, sabe? Para mim, particularmente, o mais difícil foi parte técnica e a minha rotina, porque é bem densa, assim, minha rotina com minha filha e casa e estuda e faz monografia e trabalha e aprende as coisas. Então, assim, era um caos. Mas eu ia ali. Acho que eu fui muito resiliente. Acho que é o que a gente precisa ter muito, sabe? Resiliência. Ficar, não, vamos
cansou, respira, calma e vamos lá. E insistir para aprender essa parte mais técnica que a gente precisa. Porque as soft skills, muitas vezes, a gente já tem desenvolvido quando a gente vem na transição de carreira. Mas acho que é isso. Perfeito. Ah, é excelente, realmente. Quando eu comecei a fazer as trilhas de Java, eu dizia, meu Deus, o que é isso? Que surto é esse? Mas aí você vê que com o tempo e com dedicação, você consegue correr atrás e sair do outro lado. Você vê, rapaz, eu dou conta. E então, a parte técnica, de fato, foi um desafio. Mas eu acho que, para mim, até hoje, algo que realmente pega é esse pensamento sabotador de que, por eu não ser uma pessoa nativa da área, eu nunca estou pronta tecnicamente o suficiente. Seja para bater de frente com alguém que já é da área, ou sei lá, para encarar um projeto mais desafiador, que exija mais tecnicamente de mim. Eu nunca acho que eu sou a pessoa, digamos assim. Mesmo que os meus líderes e as pessoas assim que realmente têm propriedade daquele projeto dizem, mulher, tu consegue, tu dá conta, eu fico... Não, gente, tem tanta gente melhor que eu e esse pensamento sabotador é péssimo. É péssimo. Então, é algo que a gente precisa trabalhar bastante, eu particularmente, né? Porque eu dou conta, eu já coloquei várias vezes a bunda na cadeira para estudar, para sair do outro lado. Eu aprendi Java, gente. Que é coisa assim, mais sensacional que isso. É uma pessoa que não fazia ideia do que era uma linguagem de programação. Então, assim, é uma mensagem muito, muito importante da gente tentar aquietar esses pensamentos sabotadores e de entender que a gente consegue o que a gente quiser fazer. A gente faz, dá conta, a gente sai do outro lado se a gente quiser sair, sabe? E eles veem muito esses pensamentos, né? Eu não sei se aconteceu contigo, o curso que eu fiz foi com Java também. Sim, sim. E aí, às vezes, eu estava na aula e eu via fazendo, poxa, entendi. Aí, quando eu ia fazer... Mas eu não entendi, não. Não entendi, sabe? Quando eu ia fazer, não conseguia. Porque é uma coisa que você aprende a raciocinar daquela forma. Perfeito. E a gente não tem paciência. A gente vê uma pessoa que sabe fazer, dá pra fazer. Aí, quando você vai fazer, aí dá erro. E não sai. Aí você chama, a pessoa chega, bate o olho assim, um segundo. Ah, aqui, ó, uma vírgula. Exato. É um parêntese. Exato. Aí você fica, meu Deus do céu, como eu sou desatenta. Não vai dar, não sei o quê. É uma besteira, mas é o olhar que a pessoa tem de experiência que você está adquirindo ainda. Exatamente. É essa paciência que a gente precisa tentar ter, sabe? É foco no processo, mas entender que o processo ele tem um tempo. O sênior ele não chegou ali com 6 meses. Ele tem toda uma bagagem, toda uma carreira que o fez sênior. Então isso vai acontecer com a gente também. A questão é que a gente, às vezes, é muito impaciente com todo esse processo. Acho que quando a gente vem de transição também tem essa impaciência, né? Porque você vê às vezes você vê sua trajetória de trabalho desde que você começou lá na outra área. Exato. E aí você olha para pessoas, sei lá, que estavam com você no primeiro curso que você fez. Aí, nossa, fulano hoje é sênior e tal, e eu sou estagiária. Mas a gente escolheu uma rota diferente. Então, é natural que, se eu mudei, que eu esteja numa área de júnior, de estágio. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Tá, muito, muito, muito. A decisão de mudar de área, de seguir, de começar tudo de novo, tá impactando como, assim, na vida de vocês? Eu só tenho que falar bem, assim. Tipo, como eu disse, é muito caótico para mim, mas eu sou muito mais feliz hoje, sabe? Eu acho que a parte de trabalho é algo importante da vida da gente. Você ter uma perspectiva, você olhar, tipo, hoje eu estou estagiária, mas eu sei o caminho que eu vou trilhar, eu vejo aqui um lugar para eu crescer. Para mim é muito importante isso, eu me sinto muito realizada, assim. Eu digo que foi uma loucura eu ter feito a transição de carreira, assim, com uma bebezinha para tomar conta, mas hoje eu digo assim, que bom que eu fui louca, que bom que eu fiz essa loucura, sabe? Não faria tudo de novo, passaria toda a perreira de novo, tudo de novo, as noites de sono de novo. E o aperreio acabou? Eu já ia saber de me dar forma aí, porque eu tô querendo saber, acabou ou não? O aperreio, ele só vai Muda, mudando. Né?
mas, mas não me arrependo de nada. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, por mim, profissionalmente, e de não só pensar assim, a gente quando é mãe, a gente pensa muito no filho da gente, é assim, né? E acho que eu consegui não me deixar de lado. Tipo, tem a Marina mãe, mas tem a Marina mulher, tem a Marina profissional, e eu não vou deixar essa de lado, eu não vou deixar a peteca cair, sabe? Eu acho que muitas vezes usa o filho, tipo, muita gente tem filho e diz assim, vai ser mais difícil. E realmente é difícil. Mas eu digo assim, ela não vai ser meu obstáculo, ela vai ser meu motivo. Ela vai ser meu motivo. É mais difícil com ela, mas eu vou. Eu vou por mim e por ela. E fui. E tô indo ainda. Ai, gente. É Desculpa. emocionante, é emocionante. Ai, tua história é sensacional. Que história. Meu Deus. Ai, gente, desculpa. Valeu super a pena. Valeu muito a pena, porque além da felicidade, né, de se encontrar em algo novo, o meu dia a dia ele é extremamente dinâmico e esse dinamismo era algo que eu sentia falta, sabe? De todo dia estar em um desafio novo, de todo dia aprender uma coisa nova. E super valeu a pena por causa disso. Não existe morosidade em tecnologia. Todo dia é algo novo, é algo que a gente precisa estudar, se apropriar e colocar em prática. E outra coisa bem interessante é que eu sinto que a gente sempre está nas novas tendências, digamos assim. A gente sempre está de olho no que é que está acontecendo de novo, como é que eu aqui na minha vaguinha de junho posso impactar algo no futuro, posso fazer parte de algo novo. Isso é extremamente interessante. Então esse dinamismo, esses desafios diários era algo que eu sentia falta e eu super me encontrei, assim. Curti bastante. Valeu super a pena. Está valendo super a pena. E eu queria saber agora uma fórmula. Se vocês pudessem dizer para quem está entrando na área, olha, eu tenho uma dica de ouro para te contar. O que é que vocês diriam? Paciência. Resiliência. É o que a gente falou, assim. Não tem uma fórmula mágica. Se você quer trilhar esse caminho, tenha a resiliência, a paciência de saber que você vai passar por obstáculos, vai ter dificuldade, você vai ter que aprender, você vai ter que se dedicar, correr atrás e estudar. Também não vai cair nada do céu, né? Perfeito. Algo que ajudaria muito é estar em comunidades. Eu lembro que eu fiz parte do Programaria, tinha a comunidade do Tech Woman também. Ajuda muito, porque além da gente trocar várias experiências e bagagem técnica, a gente acaba construindo uma rede de apoio. Então, desde um problema pessoal que eu esteja passando e que aquilo precise ser dividido para ser um pouco mais, sabe, mais fácil de ser vivenciado. Até, poxa, eu estou participando de um processo seletivo, estou com esse teste técnico aqui, me ajuda. Ou então, fiz uma transição de carreira agora, quais são os cursos que eu poderia focar nesse período? Essas comunidades, elas ajudam muito, porque já tem vários conteúdos prontos para isso, e você acaba dividindo e se fortalecendo e ganhando algumas indicações em processos também com as próprias pessoas da rede. Eu diria isso, esteja em comunidade, isso nos fortalece enquanto mulheres em transição ou enquanto mulheres da área de tecnologia. A gente consegue fazer muito network, né? Isso. E acaba que você encontra pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você. Então, tem esse abraço, assim, Exato. você diz, não estou sozinha. Tem mais gente passando por isso. Isso pelo menos para mim fez toda a diferença. Assim. Ai, minha gente, muito obrigada por vocês terem vindo, assim. É muito reconfortante, dá muita felicidade de ver duas pessoas que estão conosco na nossa comunidade, que participam de tudo que a gente está fazendo dentro do Tech Woman. Ver vocês crescendo, ver vocês se arriscando, o nível de coragem que vocês têm, assim, poxa, só inspira. Imagina, todo mundo me inspira também muito a continuar fazendo o que a gente está fazendo. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês hoje. A gente está no fim. Que pena, gostaria de conversar muito mais. Mas, assim, para mim foi especialíssimo esse episódio.
porque é a primeira vez que a gente recebe as pessoas que estão conosco. Então, assim, muito, muito obrigada. E para você que está aí, segue nossas redes sociais, techwoman.rec no Instagram. A gente também está no Spotify, você está aqui, ó, escutando esse podcast, tem no Spotify, no YouTube. Entra na nossa comunidade e fica ligado que o Tech Woman está chegando.